Olá! Cenas do Brasil está no ar. Na semana passada, celebramos o Dia Mundial da Água e também nesse mês aconteceu o 6º Fórum Mundial da Água em Marselha, na França. 3 assuntos marcaram os debates. Um maior comprometimento com o tema na Rio+20, um mecanismo de governança global da água, o aprofundamento das discussões e pesquisas sobre o aumento da reserva de água para garantir os usos múltiplos da água e o enfrentamento das mudanças climáticas. Quais compromissos foram assegurados para garantir o bem-estar e o acesso à água? Como conseguir dos governos ações e políticas públicas? Hoje, vamos conversar sobre estas e outras questões com nossos convidados. Paulo Varela, diretor da ANA, a Agência Nacional de Águas, e Oscar Cordeiro, neto, professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB. Bom, boa noite, obrigada pela participação de vocês conosco. E antes da nossa conversa, vamos então apresentar o vídeo Elos da Água, uma realização Elo Ambiental. Abrimos a torneira e lá está ela, fácil, abundante. Mesmo assim, você ouve falar que a água está acabando. Será mesmo que corremos o risco de ficar sem esse líquido tão precioso? Hoje, 1/3 da população mundial já não tem água de qualidade para beber. Então, realmente, nós estamos sentindo uma grande diminuição de água de qualidade e tanto para as práticas agrícolas quanto para o abastecimento urbano. A água está literalmente acabando, a gente está mudando o ciclo da água. Quando chove tem água de montão, dá enchentes de montão em tudo quanto é lado, mas aquela água que percolava, reabastecia o lençol freático e saía aos pouquinhos pela nascente, essa água está acabando e essa água a gente depende dela. Será que os pesquisadores e os ambientalistas estão exagerando? Moradores de Vinhedo, que fica na importante bacia hidrográfica paulista dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, têm a palavra. Eu acho que por falta de mato, por falta de vegetação, as águas estão terminando, sim. Acho que em todo lugar do mundo, eu acredito. Hoje em dia tem mais passarinhos na cidade do que no mato. É muito comum chacareiros virem buscar verdura na quitanda, porque nem faz horta nem nada. Porque aí já foi, vamos tudo cimentado, já não tem mais horta, não tem mais nada, então para onde que vai essa água? O pouco que tem, evapora e desaproveita. Então o negócio não é fácil. Então eu tive a graça de realmente conviver na natureza de uma maneira que as crianças não convivem mais. Eu realmente marisquei nesses rios. Nós aprendíamos a nadar num rio. Onde era represa, hoje quase não tem água. E as atuais represas não conseguem manter o nível de água. Há cerca de 40 anos, a garotada aprendia a nadar nesses córregos. Pescava e até colhia maçãs que desciam pela correnteza. Hoje eles estão praticamente secos. Vive na cidade, nem sempre sabe de onde vem a água que usa, captada cada vez mais longe. Essa água, ou ela é captada subterraneamente, através de poços, ou ela vem através da adução de companhias estaduais ou municipais de distribuição de água, que captam essa água aonde? Fora desses centros urbanos, nos mananciais que ainda não foram impermeabilizados pelo processo de urbanização. Para se ter água com qualidade e quantidade, é necessário conservar tudo aquilo que a mantém no seu meio natural. A floresta, as partes altas, os topos de morro, são necessários para que a água possa cair e se infiltrar, percolar, descer até o lençol freático e abastecer as nascentes. É muito fácil de perceber, né? Você imagina um filtro de barro. Se tem, depois de 30, 40 copos, você tem que botar água no filtro. A nascente é a mesma coisa, sai água direto. Você tem que fazer uma recarga na reserva natural, nos lençóis freáticos, nas águas subterrâneas que tem aqui embaixo. Quando o solo é mal utilizado, a água não consegue se infiltrar. As nascentes são assoreadas ou secam. O rio perde vazão e
todo mundo, sofre com as enchentes. Esta maquete do Núcleo de Hidrologia Florestal ajuda a entender esse processo. A gente pode perceber claramente, né, na nossa maquete, que aonde não há floresta, praticamente toda a chuva que cai sobre essa região, ela escorre pelo terreno, chega aos rios e, o que é pior, levando ainda uma grande quantidade de sedimentos, né, que acaba assoreando, acaba entupindo os rios. Ao contrário, onde há floresta, esse escoamento direto da água para os rios é muito menor. Por quê? Porque a floresta intercepta e com isso ela tem tempo de se infiltrar. Se infiltrando, ela está abastecendo o lençol freático e está armazenando água no solo para que nós tenhamos água nas épocas de seca. O mau uso do solo é uma realidade na região de Joanópolis, localizada na Bacia Hidrográfica Bragantina, próxima à divisa com Minas Gerais, berço de importantes rios para a cidade de São Paulo e grande parte do interior paulista. Hoje eu fico triste ver o volume de água, uma bacia tão grande como essa aqui. Hoje, que essa bacia aqui, resumido nesse riachozinho que está aqui hoje, que antigamente, a poucos metros aqui para baixo, funcionava uma serraria com roda d'água de 4 metros de diâmetro, serrava toras de 70, 80 centímetros de diâmetro, de canela, jacarandá, guatambu, cajarana, cedro. E hoje eu pergunto para vocês que estão vendo essa água, o que essa água pode tocar hoje? Nossa visão do mundo mostra o quanto nós pensamos, em parte, aquilo que só pode ser entendido e existir como um todo. O homem vê cifrão na frente, às vezes ele planta um milho num lugar totalmente errado, pensando em ter ganhar um recurso num prazo de 6 meses, e ele quebra um patrimônio de milhares de anos, né? Até o Código Florestal fala que a área de topo de morro são áreas de preservação permanente, mas como não existe um mapeamento onde são esses topos de morro, os topos de morro estão sendo devastados. E rapidamente, além da devastação dos topos de morro, o uso e ocupação do solo está sendo mal feita, as cidades estão conurbando, impermeabilizando, a água não absorve mais e os mananciais então estão secando. Em síntese, as partes altas são a caixa d'água que abastecem as partes baixas. Se nós preservarmos as partes altas, facilitarmos o processo de infiltração, facilitarmos todos os processos que permitem com que esta água aumente o escoamento da água nos rios e aumente a sua infiltração, nós teremos água em quantidade e qualidade. A gente espera que esse vídeo conscientize para a questão do volume de água dos mananciais. Atualmente os mananciais estão perdendo seu volume, sua vazão, estão diminuindo violentamente a quantidade de água. Tem que fazer, como diz, um curativo. Tem que arborizar bastante as matas, isso que tem que fazer. Sem isso não se faz nada. Tem que pensar no dia de amanhã, não ficar só em si. Que aonde há uma nascente, que todos cuidem dela. Porque se todos cuidam dessa nascente, aonde ela existe, ela não acaba. Ela sempre continua. Mas se não deixa, limpam tudo. Não tem um matinho, não tem um nada, terra seca, ela seca. Então a falta de informação, ela já não existe mais. Então, naquele passado, a falta de informação é que fazia com que as pessoas tivessem algumas atitudes inadequadas. Hoje nós não temos mais essa desculpa. Bom, água é tudo para nós. Nosso corpo tem 80% de água. Então é um componente básico, né, da nossa vida, da nossa biosfera. Sem a água não tem a vida. Pelo menos a vida que nós conhecemos, né? Bom, vamos então
a nossa conversa sobre a questão da preservação da água, as políticas públicas que podem ajudar nessa preservação da água. Esse vídeo mostra bem duas questões interessantes. A primeira é que, segundo o senhor, informação a gente tem. Por que então que a gente ainda não conseguiu implantar o conhecimento que a gente tem para cuidar da água, que segundo os depoimentos, está aí se acabando a olhos vistos. Bom, eu primeiro queria que vocês fizessem um comentário sobre esse vídeo, sobre o que vocês acharam de interessante, dos pontos que concordam ou não. Eu vou começar então com Paulo Varela, diretor da ANA. Paulo. Eu queria, antes de mais nada, saudar os senhores telespectadores, a você, Renata, falar da satisfação de dividir essa conversa com o Dr. Oscar, esse colega da ANA e um grande amigo. O vídeo me parece muito interessante porque ele toca, se nós prestarmos atenção, num ponto que é crucial, na natureza dupla que a água tem. A água é, por um lado, ecossistema, a água é, por um lado, natureza, é, por um lado, ecossistema, como dizia eu. Por outro lado, ela é recursos hídricos. E, enquanto recursos hídricos, ela é base para o desenvolvimento. As populações continuarão crescendo, principalmente nos países em desenvolvimento. Mais atividade, mais demanda socioeconômica, mais pressão sobre os recursos naturais e especificamente sobre a água, que está em tudo. Está na cadeira que a gente está sentado, está na indústria, está no comércio, está na agricultura, está na saúde, enfim. Então, a grande equação que nós temos que estabelecer, através de um sistema de governança e de uma gestão adequada, é manter este equilíbrio, manter a água correndo nos mananciais pré-existentes, mas também dela fazer uso, para dela gerar alimento, para dela gerar desenvolvimento. É fundamental se perceber que essa gestão, essa governança, ela é absolutamente necessária. A água não está se acabando, ela é constante no mundo. Nós temos cerca de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos de água que estão aí. Ela está se tornando indisponível em certas áreas pela má prática e pelo mau uso que nós estamos fazendo dela. Nós temos que recuperar isso, nós temos que enfrentar essa situação. Nós estamos voltando aí do Fórum Mundial, onde o mundo se encontrou, e existem números inaceitáveis, que extrapolam o próprio vídeo, mas eu queria trazer aqui. Hoje, nós temos, um rapaz falando no vídeo também, quase 800 milhões de pessoas que não têm água suficiente para beber, entre 30 e 50 litros de água. Nós temos 2 bilhões e 600 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento adequado. Portanto, isso é inaceitável. A cada 20 segundos nós perdemos uma criança no mundo por doença veiculada por questões hídricas. Tudo isso sai exatamente do que nos traz o vídeo, dessa gestão inadequada e do equilíbrio que está sendo quebrado entre essa expressão da água enquanto ecossistema e natureza, enquanto vetor de desenvolvimento que tem que ser usado para que nós possamos, recursos hídricos, para que nós possamos gerar condições de vida e desenvolvimento para a população. Professor Oscar. Bom, também minha saudação inicial, né, Renata, né, aos telespectadores, ao Paulo Varela. Eu gostei muito do vídeo, né, inclusive até gostaria de passá-lo para meus alunos, né, porque ele é muito didático, ele é bem interessante, tem um apelo e traz uma realidade, né. Eu concordo com o que foi já adiantado aí pelo Paulo Varela, no sentido de que a gente tem que considerar essa questão da água, né, que o vídeo traz muito interessante, de forma interessante, a água como recurso, né, como fator de produção, como fator para a qualidade de vida das pessoas, mas também a água como elemento do ecossistema e de toda essa interação, toda essa complexidade. Queria registrar um aspecto importante, é que esse vídeo traz uma realidade, mas nós temos assim outras e outras realidades também com relação à gestão da água no próprio Brasil, né? Isso traz uma realidade, eu diria, do interior do Brasil, do sul-sudeste, onde já existe uma urbanização intensa, onde já existe também uma agricultura muitas vezes desenvolvida, né? E há riscos, inclusive, de que isso venha a piorar, né, no futuro. Mas o próprio Brasil, pela sua continentalidade, nós temos situações bem diferentes dessa, né? E que também a questão da água se apresenta como preocupante, se apresenta como, né, um ponto central, né?
Temos a questão do Nordeste, né, com a falta d'água de fato, né, e a carência desse recurso, a necessidade de transportá-lo de regiões para outras. Na Amazônia, que é o país das águas, né, quer dizer, temos as enchentes, temos outras questões, e a questão urbana, muitas vezes, das enchentes também, que não foi, quer dizer, foi mencionada, mas não foi detalhada nesse vídeo. Então, nós temos aí várias e várias questões envolvendo aí a água, né? E essa agenda da água é uma agenda muito complexa, né? E ela tem esse lado de água, recurso, né? Água, qualidade de vida e também água, base de ecossistemas. É pela questão do choque de interesses mesmo que envolve aí a utilização da água também. Né? Você perguntou como é que já se sabe um pouco como resolver o problema, por que não se implementam as soluções? É uma questão, um grande desafio, quer dizer, esse é o nosso desafio atual, maior, quer dizer, a gente já tem, em primeiro lugar, acho que já existe uma certa noção da sociedade, um certo sentimento coletivo da sociedade que a gente tem que cuidar da água, né? Isso a gente vê desde as crianças, né, as pessoas mais velhas, como aparece no vídeo, já essa sensação, mas nós temos que resolver esse problema. Já existem algumas soluções, né, no Fórum Mundial, inclusive, ele foi focado nessas soluções, que são soluções muitas vezes locais. O próprio tema dizia isso, né? Tempo de soluções. Tempo de soluções, quer dizer, na verdade é um problema global, mas as soluções normalmente são soluções locais. Mas existe um fator que é importante, eu acho que nada se faz sozinho. Né? Isso vai exigir uma certa mudança de postura da sociedade no sentido de encarar de forma coletiva essa questão. Seja na extensão rural, seja na informação naquele município dos agricultores de como agir. Não adianta, às vezes, um só agricultor tomar as medidas certas se propriedades contíguas não fazem o mesmo. Né? Da mesma maneira, na cidade, não adianta, às vezes, um morador só ter aquela consciência de um uso eficiente da água, do uso responsável, se o vizinho está lá, né, impermeabilizando, né, a sua área, né, lavando calçada com mangueira, etc. e tal. Então a gente tem que saber, esse próximo passo que é o nosso desafio hoje, como tornar, primeiro, essas soluções factíveis, né, implementáveis, e como mobilizar a sociedade para esse desafio coletivo. Eu até queria que você comentasse, Paulo, a questão dos programas que já existem por parte do governo, como você já falou aí na questão do uso, por exemplo, do uso correto da água ou da preservação da qualidade da água ainda no meio rural, né, nas fazendas, o programa que a Ana tem, o programa do produtor, que já é um passo para se solucionar essa questão. Mas é como o professor disse, não adianta um só. Né? Como é que esse programa está funcionando e como que ele atinge de fato o produtor? Na verdade, eu queria, antes de entrar especificamente na sua questão, dando continuidade ao que o Oscar coloca, não é? Que esse realmente é um desafio coletivo, mas que exige mudanças individuais, né? E nos desafia a todos nós. Ele é ainda mais difícil num país de dimensões, como o Oscar falou, continentais. Então, nós variamos desde um Amazonas com descarga de 209 mil metros cúbicos por segundo, ao meu Nordeste, onde a gente mede água por copo d'água. Então, tem muitos desafios nesse Brasil. Nós temos toda a área amazônica, onde nós temos que enfrentar, estamos preparados com a governança adequada para responder, inclusive, na questão de desenvolvimento, mantendo também o ecossistema, as questões de produção de energia. Né? O Brasil precisa de energia e nós temos que gerar muita energia, e lá está esse potencial, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados para dar resposta à questão na região central do Brasil de produção de alimentos, e aí tem uma fronteira agrícola que é fundamental. Oscar já falou do desafio da falta d'água por questões climáticas no Nordeste, mas nós já temos escassez também no Sul por questões da própria agricultura. E nós temos uma outra questão que eu quero trazer aqui, antes de entrar na resposta específica. Você me pede da questão da qualidade da água que está se deteriorando ao longo das grandes cidades. Né? E aqui também um grande desafio para o modelo que nós escolhemos. Em 1950, nós éramos cerca de 30 milhões de pessoas vivendo no campo, com população de 50 e poucos milhões. Hoje, nós somos quase 200 e diminuímos um pouquinho no campo. Então, nós estamos com uma super concentração ao longo dos centros urbanos, que efetivamente demandam cada vez mais, né, e poluem também cada vez mais. Portanto, temos que encontrar caminhos para essa solução. O Brasil tem procurado esse caminho. Antes de chegar no programa, eu gostaria de dizer
que nós, a partir da nossa própria Constituição brasileira, já determinou que deveríamos ter um sistema de gestão que nos permitisse gerir todo esse grande patrimônio, todo esse grande desafio. Nós temos uma lei, que é a 9433, que é das mais modernas do mundo, complexa, com dominialidade dupla, águas que são federais, águas que são estaduais, né? Mas que propõe uma gestão muito avançada, integrada, descentralizada e participativa, voltando aqui para essa questão de coletividade e individualidade, com os comitês de bacia, onde a sociedade como um todo passa a gerir essa água, né? Ali com representantes da sociedade civil, dos governos, né? Dos municípios, enfim, dos usuários como um todo, passam a determinar assim como é que será o uso daquela bacia. Evidentemente que para isso precisa conhecimento, precisa se estudar, e está se estudando, para poder se gerar informação. Já existe a informação genérica, mas é preciso conhecer ainda mais, conhecer nossos aquíferos, conhecer, enfim, como é que funciona a dinâmica, a hidrodinâmica, a hidroquímica dos nossos mananciais. Pelo que foi colocado no vídeo, a gente viu que efetivamente as águas, quando vão chegando mais para próximo das cidades, elas estão começando a diminuir, elas estão começando a acabar. Então seria muito interessante que a gente pudesse conservá-la ao longo da bacia, né, mais saudável. A Ana defendeu no Código Florestal pelo menos 30 metros, né, de mata ao longo dos rios, inclusive dos pequenos, né, também os topos de morros e coisas dessa natureza. Agora, para isso, é preciso que o nosso agricultor seja orientado. É verdade que parte disso é responsabilidade já dele, mas ele pode fazer mais, ele pode prestar um serviço ambiental para a sociedade, conservando, preservando essas áreas e dando parte do seu tempo no seu trabalho, deixando de produzir em certas áreas para o nosso bem-estar. Para isso, nós temos na ANA realmente um programa chamado O Produtor de Água, que é exatamente um programa baseado no pagamento por serviços ambientais. Esse conceito me parece um conceito que nós devemos insistir e trabalhar nele. É a ideia de que nós, enquanto coletividade e individualidade, possamos trabalhar na bacia, mantendo as condições iniciais e retornando às condições que já tivemos, de forma que essa água possa chegar nas cidades, portanto, em condições de qualidade e quantidade melhor, e quem vai receber essa água e, portanto, vai gastar menos, possa remunerar essas pessoas que estão a nosso favor, trabalhando para que nós tenhamos alimento, mas também tenhamos água em boas condições. Garantindo a caixa d'água lá. É o produtor de água que nós chamamos assim. A gente está falando da questão rural, do cuidado do campo, mas e nas cidades, professor, a questão ambiental no meio urbano? É crucial. Na verdade, o Paulo ressaltou aqui que nós passamos de um país rural nos anos 1950, hoje é um país eminentemente urbano, né? Provavelmente a poluição das águas, a poluição dos cursos d'água urbanos, dos lagos urbanos, é o problema ambiental mais ressentido no Brasil, né? Porque, pelo menos a gente, ao longo do dia, né, um brasileiro comum, ele vai passar por um rio poluído, vai passar, sei lá, por uma baía poluída. Então, é um problema que acomete talvez a maior parte dos brasileiros, seja a questão da poluição, né? Então, de fato, né, essa agenda da água, né, ela é muito complexa, mas ela é o desafio que acontece para nós em termos de sociedade. Porque ela tem esse lado de desenvolvimento, né, a energia que é gerada, a agricultura irrigada, né? Ela tem essa questão importante, que é o lado que é a agenda da qualidade de vida, que envolve a saúde das pessoas, né? Saneamento, água de boa qualidade sendo distribuída, água sendo tratada, os esgotos sendo tratados, essas enchentes sendo evitadas e essa poluição também sendo evitada, porque isso, afinal de contas, ela não colabora para a qualidade de vida das pessoas, né, urbanas. E tem essa terceira agenda ambiental, que é muito importante, é base de ecossistemas. E eu acho que esse desafio, quer dizer, de novo, a questão da água, eu diria, o brasileiro comum já tem consciência de que é importante, né? Agora, temos que tratar essa complexidade, tanto nas políticas públicas envolvendo esses três segmentos que eu mencionei aqui, e em termos mais globais e mais gerais do Brasil, mas também no campo, né? Indo lá nas soluções locais. Esse exemplo citado aí pelo Paulo, essa experiência da Ana, ela é inovadora e bastante promissora, né? É uma região crítica do Brasil, a bacia do Rio Piracicaba, em que parte da água é derivada para atender a região metropolitana de São Paulo. Então, o habitante urbano da região metropolitana, né, ele beneficia, na verdade, de todo um trabalho que é feito na área agrícola, inclusive de Minas Gerais, inclusive uma parte, e
é normal, é justo que haja aí uma certa recompensa a esse agricultor, a esse homem do campo, que vai promover na sua terra, na sua propriedade, modificações aí para a conservação do solo, para a conservação das nascentes. Então, é uma experiência interessante que pode ser replicada em vários locais do Brasil. Então, aí está um claro exemplo de uma solução, né, que pode ser incentivada, que pode ser valorizada. Até porque o senhor disse aí, e os números da população estão crescendo no mundo e crescendo assim de forma expressiva. E a questão do cuidado com a água parece que não está acompanhando o mesmo ritmo de evolução, não é? Então, assim, dentro dessa discussão do fórum, que a Ana participou, que o senhor também esteve lá na França discutindo, pelo tema tempo de soluções, enfim, chegaram a que solução? Ou chegaram a que determinação? Rio+20 está vindo aí. É um momento de se exigir maior participação, maior efetividade, maior governança? Sem dúvida. E você toca num ponto crucial que depois eu volto a ele, chamado governança, né? Mas a Rio+20 ela vai abordar questões, entre outras, mas como eixos centrais, a erradicação da pobreza, e ela vai falar também de mudanças climáticas, por exemplo. Ora, gente, que elemento manifesta de forma mais dramática a variação dos níveis do mar, a variação do padrão de chuva, os eventos críticos, que se não há água? Como é que nós vamos falar em erradicação de pobreza se nós não melhorarmos as condições de saneamento sobre as quais nós falamos aqui agora? Gente, portanto, a água, e até me parece que ela ainda não está tão central quanto eu gostaria que tivesse, sou obrigado a lhe dizer, dentro da própria Rio+20. Claro, como ela é, digamos assim, permeia por todos ela permeia todos, setores, ela fica vendo um né? pouquinho lá. Ela está muito fracionada, nós precisamos ter ela mais concentrada. Isso, inclusive, no fórum foi defendido. O nosso presidente, inclusive, o Vicente Andreu, participou de uma mesa sobre governança e até propõe, a nível global, ele chamou lá como se fosse uma casinha da água dentro da própria ONU, onde isso possa ser visto de uma forma menos fracionada. Porque você coloca muito bem, precisamos de solução. A Ana fez um levantamento de todos os municípios do Brasil, 5.600 municípios, do ponto de vista de como eles estarão até 2025, no que diz respeito ao abastecimento dessas cidades. E fica lá claro que cerca de 55% desses municípios poderão ter problema se nós não agirmos. Os instrumentos de gestão que nos são dados, né, os planos de bacia, por exemplo, são instrumentos fantásticos, mas eles precisam ser incorporados dentro dos orçamentos, eles precisam ser introjetados, vamos dizer assim, nos orçamentos federais e estaduais. E precisa ter recursos para isso. No fórum eu fiquei muito feliz, porque nós tivemos representação muito forte dos nossos parlamentares, 6 senadores, vários deputados federais. Nós tivemos a presença aqui de Brasília do vice-governador Filipelli, né? Nós tivemos a presença do senador Hollenberg, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, né? Do senador Souza, que é o presidente da subcomissão da água, por exemplo, né? E lá tiveram. Eu acho que nós temos que subir a água na agenda política, para que esses planos e esses instrumentos que a gente tenha possam ser efetivamente aplicados. Para que ganhe reconhecimento e força, né? Para que tenha reconhecimento, inclusive com recursos. Foram apresentadas numa plataforma mais de 1.400 soluções do mundo, né? Que inclusive convergem. Tem novidades aqui, tem novidades ali, né? O Brasil levou soluções também na área de pagamento por serviço ambiental, levou na área de reuso, levou o nosso sistema de gestão, que também é um exemplo para o mundo, né? Então, as soluções estão postas. Eu acho que agora voltaram do fórum, né? Onde foi um momento importante, mais de 35 mil pessoas passaram por ali, mais de 117 países estiveram representados, enfim, números muito grandes. Nós temos que passar no day after, para hoje eu acho que é para o tempo de implementação. Eu vou chamar o intervalo e já no próximo bloco a gente continua com essa conversa, fortalecendo essa questão da Rio+20, a participação do Brasil, ok? Bom, a gente vai para um breve intervalo e volta já. Olá, estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre as políticas públicas para a preservação da água. Estão comigo Paulo Varela, que é diretor da ANA, Agência Nacional de Águas, e
Oscar Cordeiro Neto, professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB. Bom, a gente estava conversando aqui, aliás, o diretor estava colocando aqui a questão de se discutir, sim, a água, mas de forma fracionada por outras políticas públicas que fazem parte desse contexto todo de desenvolvimento. E o senhor estava lembrando mesmo que talvez esse seja um ponto que precise ser melhor debatido e melhor implementado, vamos dizer assim, não é isso, professor? É verdade. Quer dizer, a questão da água ela é central. Quer dizer, nós estamos aqui discutindo isso foi o objeto do Fórum Mundial da Água, ao reconhecimento da própria sociedade, né? O próprio vídeo que foi mostrado, né? De que a água é uma questão central. É uma questão complexa, é verdade, porque ela tem dimensões diferentes, como a dimensão ambiental, a dimensão de saúde, de qualidade de vida, a dimensão econômica, né? Mas ela não pode ser tratada de forma fracionada. E é uma certa preocupação nossa, por exemplo, no próprio trato da questão da água no âmbito das Nações Unidas. Não existe uma instituição que seja responsável aí pela implementação das soluções do fórum, por exemplo. Quer dizer, o tema da água nas Nações Unidas ele está fracionado em diferentes agências das Nações Unidas. Acho que são mais de 15 que trabalham a questão, né? Eu diria até que no próprio Brasil, né, nós temos aí no nível federal vários ministérios que têm tratado assim de forma às vezes um pouco setorizada essa questão da água. Talvez a ANA, a Agência Nacional de Água, seja a única instituição de fato no Brasil que tem tido essa preocupação de tratar a questão de forma mais integrada, levando em consideração as diferentes dimensões. Mas assim, a ANA tem um papel até limitado em face do enorme desafio que é a questão da água, né? Como eu falei, tem a questão ambiental, a questão de qualidade de vida, de saneamento, né? Produção de energia. Então é importante que houvesse, eu diria, no próprio governo federal, mas isso com rebatimento nos governos estaduais também, um esforço, uma concentração para que o tema água, que de fato hoje é uma prioridade da sociedade, que ele se repercutisse em estruturas e medidas de políticas públicas. É um certo processo de coordenação que é importante. E um sinal disso, inclusive, quer dizer, que não é um problema só nosso, na própria Rio+20, né? Infelizmente, né, o tema água ele não aparece de forma explícita como um tema principal. Ele aparece como um tema tratado de forma transversal em outras temáticas, que são muito importantes também. Mas a questão da água, por sua natureza, ela exigiria, na minha avaliação, né, que se tivesse uma avaliação mais focada assim, no problema e também na formulação de soluções. O senhor, como diretor de uma agência que trata especificamente da água, a que o senhor atribui essa dificuldade de não se ter ainda a água não ser tratada como um instrumento único, com políticas públicas direcionadas, com discussões desenvolvidas especificamente ou soluções desenvolvidas especificamente para a questão da água, em relação principalmente à questão de obtenção de recursos? Esse é o nosso grande desafio, não é? Como eu dizia para você, nós temos uma lei que é avançada, que inclusive traz, na sua lógica, uma estratégia que está orientada na direção do crescimento verde, né? Uma vez que o crescimento verde propõe uma agenda que seja socialmente inclusiva, a nossa lei propõe que ela seja descentralizada e tal. Como é que vai ser inclusiva se eu não dou voz às minhas comunidades para que elas possam expressar, enfim, suas demandas, né? Ela propõe o crescimento verde, que eu tenha um desenvolvimento sustentável. Como é que vai ser sustentável se eu não posso garantir os usos múltiplos das águas, né? E que ela sem ter uma governança que envolva todos os stakeholders. A nossa lei propõe tudo isso. O nosso plano de bacia vê a bacia como um todo, né? E, claro, respeitando os planos que já existem. O plano de transporte, o plano de agricultura, de energia, etc., etc., propõe um uso adequado da água, vista a água, quer dizer, visto os problemas a partir da visão da água e não fracionado de cada um deles. E assim tem que ser, porque senão, como é que eu vou ter um desenvolvimento sustentável se eu continuo, digamos assim, otorgando ineficientemente para um ou dois setores em prejuízo de tantos outros? Bom, esse é o desafio intersetorial. Nós pensamos em recursos hídricos. Queremos rios limpos, aquíferos preservados, conforme nos propõe o filme. Mas para isso é preciso que a agricultura trabalhe bem, que a mineração minere bem, que a energia
e o setor de transporte possam estar coordenados, né? Ainda hoje nós produzimos grãos no Centro-Oeste que são exportados por Santos em cima de roda. Poderiam sair por hidrovias, mas quando eu construo hidrelétricas eu tenho que deixar eclusas e coisa dessa forma. Então o plano de bacia de recursos hídricos é, na minha opinião, o único plano que vê todos os outros de uma forma consistente. Esse é um passo que a nossa governança, eu queria voltar àquele ponto que você chamou, possa agir de forma tal que possa agregar tudo isso. A nossa lei propõe, mas essa articulação setorial, que deve ser vista talvez aí numa outra instância de governo, que cada vez mais vai começando a trabalhar nessa direção, possa articular melhor essas políticas públicas. Nesse momento, conforme diz Oscar, com os limites que nós temos, a ANA tem trabalhado no limite de ser assim um Itamaraty permanente, né? Trabalhando com todos esses órgãos, trazendo à mesa, até quando nos cabe, pela força da outorga, da liberação de certas das hidrelétricas, enfim, etc., que tem que ser hidrelétrica também, mas podem trabalhar para os usos múltiplos, quer dizer, dentro do nosso mandato, da missão constitucional que nós temos, de garantir esses usos múltiplos. Esse é um dos pilares da nossa lei das águas, né? Que ela seja integrada, descentralizada, participativa, mas que ela possa garantir esses usos múltiplos. Então esse é um desafio que cabe à sociedade brasileira, que cabe ao governo brasileiro, nos próximos tempos, estabelecer efetivamente uma governança que possa linkar as diversas dimensões de governo, estadual, federal, municipal e também os órgãos dos mais diversos ministérios, de forma a trabalhar tendo a água como esse centro e garantindo esses usos múltiplos. Eu estou aqui com a declaração do fórum que aconteceu na França. E dentro dessa declaração há aqui as propostas do que se deve realizar então a partir do que foi discutido no fórum. E um dos itens, o primeiro, diz que recomenda-se que cada país assegure que o acesso à água potável e ao saneamento básico seja uma prioridade. Hoje, pelo próprio Brasil, a gente vê que isso ainda não é uma realidade. O senhor mesmo trouxe um índice que é preocupante, 55% dos municípios daqui a alguns anos ainda vão ter problemas em relação à questão da água e do saneamento básico. Mas eu queria focar especificamente agora na questão do saneamento básico. Que o Brasil ainda tem municípios demais com problemas em relação ao saneamento básico, né, professor? É verdade. Eu acho que nós temos aí um exemplo, né, um grande desafio, né, de um dos setores da água, que é o saneamento, né? Houve aí uma rápida urbanização do Brasil, né? Isso justificou em alguns casos um certo atraso, mas eu diria que esse é um grande desafio de política pública que nós temos, universalizar, né, a prestação de serviços de boa qualidade, né, no saneamento. E é um desafio que é essencialmente do município, né? E com o apoio dos estados, da União, né, da União principalmente com a questão, eu diria assim, de apoio de recursos, com fundos e também com normativos, né? O Brasil tem aí, na verdade, principalmente, quer dizer, dentro do saneamento, né, quer dizer, tem algumas, pode ser, o componente de esgoto, né? O Brasil tem até um atraso, eu diria, até com países vizinhos nossos que não têm o mesmo até desenvolvimento econômico que nós temos, tem situação de coleta de esgoto, tratamento de esgoto melhor do que a nossa. Então temos aí nos próximos 20 anos um enorme desafio, né, nessa parte de coletar e tratar melhor nossos esgotos. E isso vai ter uma repercussão clara, né, na melhoria da qualidade da água dos nossos rios. Tá certo? Nós temos já boas experiências, eu não quero ser totalmente pessimista, né? Quer dizer, em algumas regiões do Brasil, em alguns municípios, já tem assim, excelentes níveis de prestação. Evidentemente que em outras regiões e outros estados, nós temos aí muita coisa a fazer. Falta aí um pouquinho, talvez, um pouco de controle social, um pouco de cobrança da sociedade, que às vezes não sabe nem como cobrar, né, uma melhoria do serviço de saneamento, e falta também melhorar, aprimorar a regulação dos serviços no Brasil. Isso, na verdade, o setor de saneamento, só recentemente ele se estabeleceu aí um processo de regulação. Eu acho que ele perdeu muito tempo discutindo se o saneamento é por empresa pública, empresa privada, quer dizer, uma discussão, eu diria que foi um falso problema, quer dizer, o verdadeiro problema do saneamento é que se haja aí uma regulação do serviço, que a sociedade possa cobrar eficiência, seja do prestador de serviço público ou privado,
né? E que haja aí uma certa prioridade clara de estados, municípios e de governo federal para essa atividade. Eu queria complementar aqui o que falou Oscar, concordando com o que ele nos põe para reflexão, mas queria começar só modificando um pouquinho o tempo do verbo, quando eu falei dos 55% dos municípios. Não é que terão, eu quero crer que teriam. Agora nós sabemos onde estão, quais são e quanto custa fazer cada um das intervenções que precisa ser feito. O Atlas da ANA chega a, inclusive, indicar qual é a solução. Sabemos que precisamos, para abastecimento de água, cerca de 22 milhões, e para proteção dos mananciais, não para universalização de saneamento, mas proteger os mananciais que produzem água, cerca de 40 bilhões de reais. O PAC tem colocado à disposição bastante recurso, a situação começa a melhorar. Nós temos hoje no Brasil, em termos de abastecimento, cerca de 90% de cobertura, mas em termos de saneamento, conforme a gente colocou, cerca de 62%, mas já melhorou 10% na última década. Precisamos, entretanto, passar para cerca de 69% a 70% para atingir as metas do milênio, que é realmente um desafio imenso, como o Oscar coloca, que precisamos alcançar, mas o Brasil, até porque melhorou do ponto de vista econômico, etc., tem realmente começado a priorizar essa questão do saneamento, que, como o Oscar disse, é crucial. Sem esse tipo de ação, sem saneamento, nós não temos salvação. As nossas águas deteriorarão e nós teremos aí a qualidade de água sempre decaindo cada vez mais. Portanto, isso não é aceitável. Tá? Eu queria só, assim, nessa mesma linha, né, aproveitando aí a deixa do Paulo, quer dizer, a questão do saneamento é investimento importante, todos esses recursos que estão sendo alocados aí pelo governo federal, né, essa identificação das soluções que foi feita pela ANA, mas, sobretudo, hoje é um problema de gestão, né? A gestão dos serviços. Então, a gente tem aí vários casos, por exemplo, investimentos que foram feitos, mas que depois, ao cabo de alguns anos, se tornaram ineficientes, quer dizer, sistemas de água que têm muitas perdas, muitos problemas, né? Falta de intermitência na qualidade, problemas de aterros sanitários na questão do lixo também, que foram implementados, mas também por falta de uma gestão adequada, de uma operação adequada, também se tornaram ineficientes, quer dizer, voltaram a virar lixões. Então, nós temos no saneamento, quer dizer, além da questão do investimento, nós temos um grave problema de gestão, de capacitar os gestores, de valorizar o serviço de saneamento. Então, é um duplo desafio no saneamento, quer dizer, não só investir, mas também garantir que esse investimento seja aplicado, perene e que tenha um retorno efetivo para a sociedade. Eu concordo perfeitamente com o Oscar, realmente nós temos níveis de perda nas companhias de saneamento que são muito elevados, né? E a gente procura cada vez mais gerar mais, né, do ponto de vista do abastecimento, por exemplo, gerar cada vez mais água. E aqui uma coisa que eu queria trazer aqui, a nossa reflexão, é que evidentemente que nós temos que trabalhar na área da oferta, mas fundamentalmente nós temos que trabalhar também na área da demanda. Nós temos que começar a gastar menos, nós temos que fazer mais com menos água. Nós temos per capita, exatamente porque somos essas perdas de 250, 300 litros per capita dia, o que é absolutamente muito elevado. Nós podemos fazer isso com muito menos e ter uma qualidade de vida boa. Portanto, temos sim, ainda em algumas regiões, que produzir, ofertar e levar, mas por outro lado, temos também que ter uma gestão muito mais eficiente, muito mais adequada, de forma que a gente faça o mesmo gastando menos. Mas e a questão da pressão administrativa? Porque essas coisas são tão, assim, setorizadas, vamos dizer assim, que esse controle se perde ao longo de tanta setorização. Por isso, quer dizer, a importância da questão da regulação, a regulação dos serviços, né? Eu acho que é um desafio do saneamento que vai atentar justamente para essas questões aí da demanda, né? Assim, da qualidade do serviço ofertado. E existe também a regulação, um pouco disso que o Paulo tratou, do intersetorial, né? E isso na verdade, a função da Agência Nacional de Águas. Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais esse papel, que existe um nível federal da Agência Nacional de Águas, mas em várias unidades da federação, vou citar o caso próximo aqui nosso do Distrito Federal. Aqui nós temos a ADASA, que é uma agência reguladora de recursos hídricos, de água e saneamento. Então, ela agregou, inclusive, essa função de regular os serviços de saneamento. Isso, na verdade, essa estrutura de ter uma regulação, tanto uma regulação para o setor que usa água, quanto a regulação dessa intersetorialidade, isso é uma tendência que nós estamos verificando no Brasil. Isso é uma boa, assim, uma boa coisa, um bom caminho, né, uma evolução positiva.
Voltando a um aspecto que eu acho importante, até para não ficar a ideia de que nós estamos falando só, né, eu e Paulo, de questões federais, questões maiores. Chegar mais próximo das pessoas. Na verdade, as soluções estão assim, próximas de cada um de nós. E o grande desafio da água é tratar tanto da questão lá da sua casa, do seu domicílio, da sua propriedade, como grandes questões nacionais, como tratar de forma adequada, né, as políticas públicas federais, o orçamento, e não só federais, porque no Brasil nós compartilhamos água com muitos países, com 10 países aqui do continente. São as bacias transfronteiriças. Então, muitas vezes temos problemas aí com vizinhos nossos, Então, é uma questão que é desde o local da sua residência até uma questão, diria, internacional, fronteiriça. Temos que trabalhar e o princípio é que haja envolvimento, que haja participação nos diferentes níveis. Tá certo? Na sua casa você economizar, mas conversar com os seus vizinhos de bairro, com o seu líder comunitário, né, que são soluções que podem ser implementadas no local e trabalhar também na sua bacia hidrográfica. Paulo falou aí da questão dos comitês de bacia. Nós temos aí mais de 160 comitês de bacia hidrográficas instalados no Brasil. Eles são aí, na verdade, um fórum excepcional, um fórum único para tratar essas questões complexas. E, na verdade, eu acho que não estão sendo valorizados nessa função. Acho que nós temos aí também um papel nosso, a imprensa, inclusive, de ir atrás e saber um pouco mais desses comitês, né? Divulgar esses comitês, porque eles têm um enorme papel e eles têm, na verdade, essa visão coletiva do território que a gente não vê muitas vezes no município. E eles sabem exatamente quais são os problemas e as necessidades daquela local, bacia hidrográfica, daquele rio. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, nós sabemos do problema, que o nosso desafio hoje é tentar tornar mais visível à população essas diferentes soluções, seja a solução assim, localizada assim, na sua residência, seja a solução, vamos dizer assim, das políticas federais. Né? A gente está dizendo sempre que tratar da água é complicado, é um pouco complexo, porque envolve a questão ambiental, a questão da qualidade de vida, a questão do desenvolvimento, que atinge a questão econômica. Uhum. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho. O senhor acha que desses 3 pilares o mais complicado é o quê? Lidar com a contrapartida do desenvolvimento, da parte econômica? Nós conversamos aqui que a água não pode ser fracionada. Nós não podemos encarar a água dos setores para a água. Nós temos que encarar os setores a partir da visão da água. A nossa lei, ela propõe exatamente a garantia dos usos múltiplos da água. Todos são importantes. Se nós quebramos a equação, né, de água-natureza e água-desenvolvimento, nós vamos naufragar. Se nós não levarmos em consideração a questão, enfim, todas as dimensões da água, nós não vamos prosperar. Portanto, todos esses setores são importantes. A gente falava aqui da coletividade, eu queria aproveitar aqui para dizer o seguinte: essa mudança, enquanto cada um de nós não passarmos de espectadores a atores desse processo, nós não vamos modificar. O Comitê de Bacia, que o Oscar falava, fala de um Brasil novo, fala de uma forma diferente de fazer. Ninguém mais vai saber da necessidade de sua área do que as pessoas que moram, que vivem, que ali estão. Então vão decidir como querem a água, como querem fazer o desenvolvimento da sua área. Então os comitês trazem essa possibilidade. Né? Nós temos aqui, como o Oscar falou, o país que mais tem comitês hoje, temos mais de 180 comitês hoje, entre federais e entre estaduais. Quando você fala que é complexo a lei que está posta aí. Até porque parte da responsabilidade, Oscar falou aqui, inclusive, de questão de transfronteiriça, mas para ficar aqui dentro, nós temos uma lei federal e temos mais 26 leis estaduais aí que estão presentes também, que tem que trabalhar harmonicamente. Temos várias fronteiras, não é? E nós não vamos conseguir isso, que você coloque todas essas dimensões, se o município não estiver presente, porque ele é o representante, ele é quem cuida da parte de uso de ocupação de solo. Né? Nós não vamos conseguir se o próprio Estado não estiver presente, porque ele é responsável pelas outorgas, né, da área de competência estadual. Já a União é responsável pela outorga federal. E aí também nós podemos controlar um pouco, né? Porque como nós estamos dando a outorga, nós sabemos as quantidades que estão sendo pedidas e a gente vai tentando fazer com que essas coisas se tornem cada vez mais eficientes. Então, respondendo mais claramente a sua pergunta direta, eu acho que a gente não pode fracionar essa necessidade da água. Todos os usos são importantes. Evidentemente que uns precisam de mais água, outros precisam de menos água. A própria Constituição, você falava aí do fórum que diz que
todos os países devem dar prioridade. A nossa Constituição fala assim, a nossa lei fala assim, é prioridade número 1. Né? Abastecimento humano, dessedentação animal, enfim. Isso está previsto. Mas eu vou ser menos político do que o Paulo. Eu acho que isso vai depender, viu, Paulo, assim, um pouco de cada região do Brasil. Quer dizer, certamente, quando a gente trata do Nordeste, o fator água e desenvolvimento é muito ligado. Quer dizer, eu acho que desenvolvimento econômico no Nordeste, quer dizer, a água adquire uma importância, né, quer dizer, para as indústrias, para o crescimento, né, para a agricultura. Então, eu acho que essa agenda é mais difícil, né? Ela, de fato, em algumas outras regiões do Brasil. Certamente, no Centro-Sul, a questão ambiental é uma questão complicada, porque, inclusive, porque nós convivemos aí com diferentes visões de meio ambiente, né? Quer dizer, de exigências também, tá certo? Então, é uma questão complexa, eu insisto nessa, mas a modernidade é complexa. Então, esse é um desafio para sociedades modernas, sociedades desenvolvidas. E não é só do Brasil. A Europa como um todo está desenvolvendo o que eles chamam de diretiva da água, e que eles estão estabelecendo uma política comum para os 27 membros da Comunidade Europeia, baseada inclusive no princípio da bacia hidrográfica. E baseado também nesse princípio de que a água é qualidade de vida, a água é meio ambiente, que a água é desenvolvimento econômico. E é complexo, né? Eles estão há 20 anos nesse processo de discussão, né? E uma coisa bem interessante na Europa é que nesse processo está havendo uma enorme participação na sociedade, né? Eu acho que talvez nós aqui temos como maior desafio nosso aqui é trazer a sociedade mais perto desse debate, né? A sociedade já está sensibilizada para a questão da água, mas ela não sabe de fato. Não pratica essa exatamente. sensibilidade. O nosso sistema e as nossas soluções não têm visibilidade social. O problema sim, mas as soluções infelizmente não têm visibilidade social. Acho que está aí o nosso desafio. Bom, a gente já está terminando o programa. Eu vou dar 2 minutos de considerações finais para cada um de vocês. E eu vou começar com o senhor, professor. 2 minutinhos. Bom, eu acho que primeiro agradecer a oportunidade, né? A oportunidade de discutir um tema, né, há mais de 30 anos que eu trabalho com isso, desde a época de faculdade. Oportunidade de reencontrar aqui o meu amigo Paulo, né? E de, assim, de certa maneira, conclamar aí aos telespectadores, né, a participar um pouco mais, a buscar um pouco mais de informação sobre a questão da água. E nos locais onde existem os comitês de bacia, buscar formas de participação. Nos locais onde existem, lá os municípios, onde existe uma organização de meio ambiente também, buscar essa participação. Nos estados existem os conselhos estaduais de recursos hídricos, né? Aqui mesmo no Distrito Federal, o Conselho Distrital de Recursos Hídricos. Então, independentemente de haver um rio ou não, uma bacia com o comitê, existe a possibilidade de participar a nível do estado. E Paulo falou da política. A política prevê de forma assim compulsória a participação da sociedade, né? O pilar sobre o qual repousa o sistema é um pilar que tem a participação do poder público, do setor produtivo e da sociedade civil. E precisamos que a sociedade civil participe mais. Quer dizer, há um erro nosso, talvez, de não ter um trabalho assim de divulgação, né, mais intenso, mas eu acho que aqui é uma oportunidade, né, da gente poder apresentar a questão da água e conclamar, na verdade, a sociedade que venha participar junto conosco aí na implementação dessas soluções. Obrigada, professor. Diretor. Também gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Falar desse tema é tão apaixonante que eu pensava que estava começando, já estava acabando o programa, na verdade. Eu queria somar coro aqui com o Oscar, que realmente esse desafio é um desafio de todos. Eu volto a insistir que a mudança coletiva parte a partir da mudança individual e convocar cada um dos senhores que nos veem para que se tornem atores dentro desse processo, né? E queria falar aqui nesse minutinho que falta, né, que realmente esse desafio é tão grande, é tão complexo essa lei que nós temos, que nós estamos trabalhando nesse momento, na ANA, junto com todos os estados, no que nós estamos chamando um pacto pela gestão nacional, um pacto pela gestão das águas a nível de país. Estamos visitando todos os estados, estamos trazendo todos juntos, para ver se a gente soma todas essas dificuldades que nós temos que enfrentar, baseado nesses 3 pilares, e aqui para não concordar 100% com o Dr. Oscar, mas também sem discordar, né? Acho que eles têm que estar presentes
É claro que você tem diferenças regionais, mas mesmo lá no Nordeste, que tem mais escassez e que o desenvolvimento está mais, digamos assim, limitado pela água, também o meio ambiente começa a ter problemas, nossos açudes começam a ter problemas. Os 3 pilares têm que ser vistos e nós temos que trabalhar de forma sempre conjunta, vendo a água como esse todo, cada vez menos fracionadas, e ver se a gente consegue, proximamente, estabelecer no país um sistema de governança que possa efetivamente superar o grande desafio da questão da intersetorialidade. Bom, o Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas públicas para a preservação da água. Agradecemos então a presença dos nossos convidados. Paulo Varela, diretor da ANA, Agência Nacional de Águas, e Oscar Cordeiro Neto, professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr, e pode mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com/tvnbr. Sua opinião é sempre muito importante para a gente. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra e até lá.